Portanto, boa tarde a todos e a todas. Vamos então iniciar a sexta sessão e última do sexto ciclo de seminários permanentes de investigação do SIX Nova. Esta iniciativa, que já vai, como disse, no sexto ciclo, dá então a conhecer a toda a comunidade, quer seja a comunidade científica, quer seja a dita comunidade civil, ou fora deste grupo de investigação científica, dar a conhecer então o trabalho, a investigação que é realizada pelo SIX Nova, pelos investigadores do SIX Nova. Cada sessão então é organizada por cada um dos grupos de investigação, cada linha de investigação, e portanto hoje temos uma investigadora do nosso RG de Educação, Conhecimento e Cultura, que é a professora Ana Matias Diogo, a quem agradeço desde já a disponibilidade para estar aqui conosco. Portanto, hoje vamos terminar o sexto ciclo de sessões com uma temática que eu acho que nós acertámos em cheio, como há pouco estava a falar com a professora Ana, que é falarmos de educação no dia em que é o dia fatídico em que são divulgados, que foi divulgado, ou que foram divulgados os rankings nacionais. Portanto, professora, melhor impossível. E vamos então falar hoje sobre esta questão que é como construir, não é? Como fabricar um bom aluno no primeiro ciclo do ensino básico. E é esta realmente a temática que a professora Ana nos vai falar aqui. Apresentando a nossa investigadora muito sucintamente, a professora Ana Matias Diogo é a nossa investigadora integrada do SIX Nova, pelo Polo da Universidade dos Açores. É professora auxiliar na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas também da Universidade dos Açores e tem desenvolvido um amplo conjunto de projetos de investigação e diversas publicações que incidem principalmente nas questões das políticas públicas da educação, nesta interligação com as desigualdades e com as estratégias das famílias, das crianças, dos jovens, nestas estratégias que se desenvolvem em relação à escola. E, portanto, passo a palavra à professora Ana. Habitualmente, nós fazemos um período de 40 minutos de exposição e depois temos um espaço para conversarmos, para refletirmos sobre esta temática. E passo a palavra à professora Ana, a quem desde já agradeço estar aqui conosco. Boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite da professora Liliana e cumprimentar todos e agradecer também a presença de todos os que estão presentes e de todos os que venham também a assistir. Eu vou falar de um projeto que está ainda em curso, e por isso também os resultados que vou apresentar são resultados ainda provisórios. É um projeto que tenho vindo a desenvolver com duas colegas, a Benedita Portugal e Melo, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, e Manuela Ferreira da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Eu penso que estão a visualizar os meus diapositivos. O ponto de partida deste projeto foi a reintrodução dos exames do quarto ano de escolaridade que vigoraram no nosso país entre 2012 e 2015, e o que se procurou analisar numa fase exploratória deste projeto foi o debate que estava presente na comunicação social, nomeadamente nos novos mídias, na blogosfera, e também analisámos peças de telejornal que passaram na televisão
procurando analisar sobretudo os discursos que surgiram aí de professores, pais e crianças, e essa análise exploratória apontou para uma intensificação da mobilização dos professores, pais e crianças em torno do trabalho escolar, para preparação para os exames, mas também de atitudes de suavização afetiva enquanto trabalho de preparação emocional das crianças para a realização dos exames. Não obstante os exames terem sido depois extintos em 2015 e 2016, o projeto prosseguiu com um âmbito mais abrangente, procurando-se então analisar potenciais ecos no primeiro ciclo do ensino básico, da ênfase que tem vindo a ser colocada nos resultados académicos, na qualidade e na excelência na escola. Procurando precisar um pouco melhor então o problema que colocamos, teve-se em conta a preocupação central com a qualidade e a excelência na escola no quadro da profunda transformação dos modos de regulação dos sistemas educativos que tiveram início, como é sabido, nos anos 80, nos Estados Unidos e na Inglaterra, através da aplicação dos princípios da nova gestão pública, e que se têm vindo a generalizar, ou que se generalizaram um pouco por todo o lado, assumindo uma diversidade de formatos, mas tendo em comum lógicas pós-burocráticas baseadas na avaliação de resultados e introduzindo assim uma lógica performativa nos sistemas educativos, o que tem contribuído para redefinir o mandato da educação no sentido do que alguns autores designaram de uma neomeritocracia, de uma exacerbação da lógica meritocrática. Na medida em que a ênfase deixou de ser colocada nas preocupações de dar oportunidades a todos e passa a estar na preocupação com a melhoria dos resultados, com a hierarquização desses resultados em termos de vencedores e vencidos, e que também colocando a tónica na responsabilidade individual do sucesso e do insucesso de cada um. E no caso de Portugal, em que o modelo será um modelo mais suave de accountability, a regulação pelos resultados não deixar de se verificar, e também é a partir de uma heterogeneidade de dispositivos. A professora Liliana falou há pouco que da feliz coincidência hoje com a saída dos rankings, ou pelo menos do oportuno, que era surgir esta apresentação hoje neste dia, porque precisamente também os rankings são um desses dispositivos, não é? A par de muitos outros, os exames, as provas standardizadas, os quadros de honra, a avaliação externa das escolas, a participação em estudos como o PISA, etc. Fenómenos estes que têm vindo a ser estudados em níveis de escolaridade mais elevados, mas pouco ainda se sabe sobre o seu impacto nos primeiros anos de escolaridade. É sobretudo ao nível do ensino secundário que estes efeitos têm sido analisados, mas no que diz respeito ao primeiro ciclo, conhece-se ainda pouco sobre a possibilidade de estar e haver reflexos, e que reflexos é que existirão. E considerando, tal como Stefan Boll define, que a performatividade não é apenas uma tecnologia e um modo de regulação dos sistemas educativos imposta exteriormente aos agentes, mas que é também uma cultura que é incorporada pelos próprios agentes nas suas práticas e nas suas subjetividades. Portanto, uma das questões que se coloca é de saber qual é o impacto desta pressão para a performatividade a um nível mais microsociológico no trabalho escolar e nos diversos atores escolares.
Portanto, estas questões têm, ao nível dos primeiros anos de escolaridade, como já referi em Portugal, pouco se sabe sobre este impacto. Na literatura anglo-saxónica, da sociologia da educação, há estudos a apontar para a interiorização por parte das crianças desta performatividade, mas de facto, como tinha referido, pouco se sabe relativamente ao nosso país, que tem de qualquer forma, se inscrevem numa que não tem as mesmas orientações que os países anglo-saxónicos, mas em todo o caso a própria reintrodução dos exames veio, e todo o debate que se gerou em torno dos exames do 4º ano de escolaridade vieram chamar a atenção para a pertinência de colocar de investigar esta questão, a par de outros sinais, e um outro sinal também tem a ver com as alterações organizacionais que se verificaram no primeiro ciclo do ensino básico nas últimas décadas em Portugal, com a integração das escolas primárias, das antigas escolas, em megaestruturas burocráticas, e com o aprofundamento da lógica disciplinar e da compartimentação curricular, que acabaram por tornar, ao criar-se também o primeiro ciclo e ao integrar nestas megaestruturas, o primeiro ciclo acaba por se transformar num primeiro ciclo intermédio, de um ciclo intermédio de educação básica muito mais próximo dos outros níveis de ensino, e, portanto, sugerindo também uma profissionalização precoce do ofício do aluno. Por isso a questão central que se coloca neste projeto é perceber em que medida a lógica performativa estará a ter reflexos no primeiro ciclo do ensino básico e estará a implicar uma reconfiguração do ofício do aluno e do modelo de escola herdado da primeira modernidade, assente nos valores da integração social e em duas grandes dimensões: a dimensão da apropriação dos saberes e a dimensão da interiorização da ordem escolar. Mais especificamente, o projeto procura analisar os processos de fabricação do sucesso escolar no primeiro ciclo do ensino básico, através da forma como os professores, pais e crianças se organizam em torno do trabalho escolar, e o dispositivo metodológico está assente em 3 estudos de caso que implicaram a realização o acompanhamento, melhor dizendo, o acompanhamento de 3 turmas ao longo de 3 anos, desde que as turmas estavam no 2º ano de escolaridade até ao 4º ano de escolaridade, e em que esse acompanhamento consistiu, em primeiro lugar, na observação de aulas. Foi realizada uma observação regular das aulas, o que implicou, sobretudo no primeiro ano, uma permanência semanal, pelo menos durante um período, o período da manhã ou o período da tarde. Essa observação não foi sempre semanal, nos anos seguintes foi um pouco menor, mas pelo menos mensal, portanto 15 em 15 dias ou mensal, e portanto houve aqui um acompanhamento muito próximo para registar aquilo que são as práticas, aquilo que é o trabalho desenvolvido no cotidiano do primeiro ciclo do ensino básico, nestas 3 turmas, e para além disso foram realizadas entrevistas às professoras nos 3 anos de escolaridade em que acompanhámos as turmas, às crianças em 2 anos e aos pais no último ano, para além de um conjunto de outros elementos complementares que também recolhemos, mas estes
que eu referi são os fundamentais, e temos de facto um corpus, como se pode perceber, um corpus muito elevado, não é? Temos muitos dados ainda para analisar, e eu vou dar conta apenas como vamos ver, apenas da análise de uma parte das entrevistas às professoras e às crianças. Mas antes disso, falar um bocadinho dos três contextos. São três turmas de três regiões diferentes, uma da região centro, outra da área metropolitana de Lisboa e outra da região autónoma dos Açores, e que têm características também muito diferenciadas. A turma que designaremos de turma da URSS é uma turma com uma composição social mais heterogénea, enquanto que a turma da Várzea é a turma com uma composição social mais favorecida. E depois temos a turma da Colina, que é uma turma que faz parte de uma escola TAPE e em que a composição social da turma é predominantemente desfavorecida. Também em termos de do género, a composição é diferente. A turma da Colina é uma turma maioritariamente masculina, 73% das crianças são rapazes, as outras duas turmas têm uma composição mais equilibrada em termos de género. E depois também ao nível dos resultados escolares há diferenças que têm alguma correspondência com a composição social que referi. A turma da Colina é a turma onde temos a menor percentagem de crianças com muito boas classificações, e depois a turma da Várzea, que tem maioritariamente crianças com muito boas classificações. Os resultados que vou apresentar são, então, relativos à primeira entrevista às professoras e à primeira entrevista às crianças, e é apenas a análise de uma parte das entrevistas, não corresponde, pelo menos em relação às entrevistas às professoras, que são entrevistas bastante ricas, e o que analisamos são as suas perspectivas das crianças e das professoras sobre as condições que consideram necessário para se ter sucesso e ser bom aluno. Portanto, relativamente às crianças, à análise das entrevistas às crianças, salientaram-se 4 grandes categorias referentes a condições necessárias para se ser bom aluno, condições que têm por referência ao próprio aluno, condições que têm por referência à relação com os outros, que têm por referência o comportamento da turma e que têm por referência o trabalho da professora. Mas as 3 últimas categorias são categorias que são muito pontualmente referidas, e os seus discursos são predominantemente sobre a primeira categoria, e é nessa que eu vou me centrar. Estas condições, por referência ao próprio aluno, surgem ou emergem destas condições duas dimensões, uma que tem a ver com o comportamento, com a conformidade à ordem escolar, e por outro, aspectos que têm a ver com o processo de aprendizagem. E, portanto, aqui estas 2 dimensões têm também uma elevada correspondência com as 2 dimensões do ofício de aluno, tal como e do modelo de escola da primeira modernidade, que há pouco também tinha referido.
Referindo-me então à primeira dimensão, a dimensão que tem a ver com o comportamento, a disciplina, ou seja, a conformidade com a ordem escolar, também aqui designamos como modo de estar das crianças perante o trabalho escolar. Surgem em primeiro lugar referências genéricas à necessidade de ter um bom comportamento. Portanto, o bom aluno, para ter sucesso e para ser um bom aluno, é necessário ter um bom comportamento, portar-se bem, cumprir as regras, obedecer às regras, obedecer à professora. Mas depois surgem todo um conjunto de categorias em que que procuram dar conta de todo o detalhe de regras que são enunciados pelas crianças e procuramos precisamente aqui mostrar, aqui neste diapositivo, apresentar muitas das expressões que foram referidas pelas crianças e que revelam a minúcia das regras que elas dão conta que é necessário ter para se ser bom aluno. Implica o pedir autorização para as mais diversas situações, implica incorporar disposições relativas à disciplina do corpo e material, como estar quieto, não mexer os dedos, não mexer nos lápis, não olhar pela janela, ter a mesa arrumada, fazer fila por ordem alfabética para sair. E algumas crianças conseguem enunciar um longo conjunto de regras, elas individualmente. Aspectos têm a ver com a disciplina do tempo, não é? Fazer as coisas na hora certa, só fazer xixi nas horas certas, por exemplo. Não brincar na hora em que a professora dá a matéria. A disciplina da mente também é bastante referido, e aqui já com uma ponte com a dimensão da aprendizagem, mas que implica ao mesmo tempo o ter que não falar, não é? É o não falar, estar calado, falar baixo, não conversar, para estar atento, estar com atenção, não estar distraído, não tirar os olhos daquilo, portanto que implica também que há aqui também uma dimensão de disciplina e de comportamento para criar condições depois para a aprendizagem. E não ter comportamentos de resistência, de oposição às regras. Portanto, são aspectos que remetem para o ofício do aluno tradicional, não é? Do aluno que se deixa formatar, tem que disciplinar o corpo e a mente, e permitir interiorizar a ordem escolar, não é? Interiorizar não só porque sabem verbalizar, como aqui surge, mas também porque isso se traduz até no próprio corpo, não é? De estar sentado da forma que aqui também é especificada, por exemplo. Portanto, isto salienta a permanência ainda do modelo de escola da primeira modernidade, não é? Mas há também esta segunda dimensão que tem a ver com o processo de aprendizagem. Algumas crianças, e agora invertendo um pouco a ordem com que aqui neste diapositivo estão apresentadas as categorias, algumas crianças referem-se genericamente ao atingir as aprendizagens. É preciso saber, é preciso saber aprender, dominar os conteúdos, portanto tem a ver com o atingir as aprendizagens. Há também crianças que destacam aspectos que têm a ver com as condições para a aprendizagem e que
são mais especificamente aptidões individuais. Para algumas crianças, os principais ingredientes que justificam o sucesso residem em ter inteligência, memória, ser esperto, como eu agora não estou aqui a conseguir ver, ser esperto, ser inteligente, ter boa cabeça para se guardar as coisas, ter uma cabeça grande para ter muitas coisas na cabeça, mas depois há também um conjunto de crianças que especifica modos de fazer perante o trabalho, especifica estudar, trabalhar, esforçar-se, acompanhar o ritmo, saber fazer sozinho, ou seja, já especifica aqui um conjunto de disposições que recaem, que se remete para condições que envolvem o trabalho, o envolvimento do próprio aluno, ou seja, para uma capacidade de autorregulação e até de autossuperação, quando eles dizem é preciso esforçar-se o máximo, ou quando eles dizem se a professora manda fazer 3, nós fazemos 4, por exemplo. E portanto que também aqui parecem refletir algumas das exigências de uma escola ou de uma lógica mais performativa e competitiva. Bom, estas categorias de análise foram depois sujeitas a uma análise de correspondências múltiplas e essa análise permitiu identificar 2 eixos estruturadores das condições necessárias para ser bom aluno na perspectiva das crianças, uma primeira que opõe as crianças que não valorizam a ordem escolar, que dão pouca importância, que não falam muito, ou falam pouco das regras que é necessário interiorizar e das regras que é preciso cumprir para ser bem comportado, para ser disciplinado. E num polo oposto, as crianças que valorizam muito e que até especificam muito detalhadamente, de uma forma muito rica, essas regras. Portanto, essa é o primeiro eixo estruturador e, portanto, mostra desde logo aqui que é a ordem escolar, é aquela dimensão mais tradicional da escola que emerge em primeiro lugar nos discursos das crianças. Um segundo eixo tem a ver com as aprendizagens, opondo as crianças que consideram que para ser bom aluno é preciso ter aptidões individuais, às crianças que valorizam o esforço e o envolvimento no trabalho escolar do próprio aluno, portanto, que é o envolvimento do próprio aluno que é a condição necessária para ser um bom aluno. Depois, esta análise prosseguiu com uma análise de clusters que permitiu identificar 3 grupos de crianças com lógicas distintas relativamente ao trabalho escolar, que se situam precisamente no cruzamento destes eixos, e uma primeira lógica que designamos de lógica ancorada em aptidões naturais para a aprendizagem, em que se salientam então em que estão sobretudo as crianças que destacam as aptidões naturais, o ser inteligente, o ser esperto, ter uma cabeça grande para ter muitas coisas na cabeça, como já tinha referido, e dão pouca importância nomeadamente
ao comportamento, às regras, à interiorização da ordem escolar. Portanto, estas crianças deste grupo destacam-se precisamente por serem aqueles que menos se referem a esses aspectos. Em oposição, ou melhor, em comum no grupo 3, portanto eu passo agora para o grupo 3, porque tem em comum com este grupo o facto de também as crianças do grupo 3 que apresentam uma lógica que designamos de lógica do trabalho escolar tradicional, estas crianças têm em comum com o grupo 1, a lógica ancorada em aptidões naturais, precisamente o de também terem uma visão naturalista das aprendizagens. O bom aluno tem que ter dotes naturais, também tem que ser inteligente, tem que ser esperto, tem que ter uma grande cabeça, mas têm uma outra particularidade que os distingue, que é a valorização dos aspectos relativos à ordem escolar que não surgiam no primeiro grupo. E aqui surgem crianças a detalhar minuciosamente todas as regras que têm que cumprir. Portanto, para ser bom aluno é preciso ser naturalmente dotado, mas também ter uma postura exemplar, não é? Ser muito bem comportado, conhecer as regras todas e cumprir as regras todas. O terceiro grupo distingue-se destes dois porque não surge esta concepção do sucesso baseado nos dotes naturais, mas sim nas questões relativas ao empenho e ao trabalho, ao empenho no trabalho escolar do próprio aluno. Salientam-se aqui a necessidade de se esforçar, de trabalhar, de haver até uma autossuperação, portanto, como também já referi há pouco, se a professora manda, por exemplo, para casa fazer uma conta 3 vezes, não faz 4, por exemplo. Se quisermos fazemos 3, se quisermos fazemos 4, é melhor fazermos 4 para aprendermos mais. Ou fazer o máximo possível, não é? Que também é uma coisa que eles dizem. Ou anda a estudar, a fazer as coisas, estudar, saber as coisas, trabalhar com empenho e tentar fazer o máximo. Ou eu ando a tirar apontamentos dos cadernos e acho que vou pesquisar testes no computador para, se for, esse já está preparado. Portanto, estamos a falar de crianças do primeiro ciclo do ensino básico. Estes 3 grupos aparecem também caracterizados relativamente aos contextos que fazem parte e pelo seu perfil também em termos académicos e social. Enquanto que o primeiro grupo está predominantemente da turma da colina, portanto, a turma que tem uma composição social mais desfavorecida, que é também predominantemente este grupo é predominantemente composto por rapazes que têm classificações escolares menos boas, enquanto que o grupo 3, que como vimos é um grupo que valoriza mais a questão das regras, surge sobretudo ou surge aqui com uma sobre-representação de raparigas, mostrando também uma maior, sendo aqui também mais uma prova da maior adesão das raparigas à escola, quando a condição social é mais ou menos a mesma, não é? Comparativamente com o primeiro grupo, porque
em termos de condição social, há aqui uma grande similitude nas crianças do grupo 3 e do grupo 1. Portanto, são mais crianças da turma da URSS, no entanto, há também porque a turma da URSS é uma turma heterogénea, há também uma grande percentagem de crianças da URSS que estão no grupo 2. O grupo 2 é, sobretudo, composto por crianças da turma da Várzea, que têm os melhores resultados, mas, como eu disse, também da turma da URSS, que têm os melhores resultados e têm também origens sociais mais elevadas, pelos quais têm predominantemente o ensino superior, enquanto que no grupo 1 e no grupo 3 se destaca o ensino básico. Bom, e este é o grupo, este terceiro grupo é o grupo em que podemos encontrar mais indícios de uma lógica da performatividade, como há pouco referi. Aqui a tentar passar. Ok, bom, e passando então às entrevistas às professoras, eu não sei se o meu tempo estava aqui a tentar ver se o meu tempo está muito mal, mas eu já estou mais para o fim. Não faz mal, não faz mal. Ora bem, relativamente às professoras, e eu agora vou ser muito mais rápida, de facto não é possível detalhar todos os resultados e também por isso optei por não apresentar mais algumas análises que nós já fizemos relativamente ao papel das professoras, e portanto vou só apresentar as perspectivas das professoras sobre o papel dos alunos ou seja, o que é que eles, o que é que eles fazem, o que é que eles têm que fazer para terem sucesso e serem bons alunos. Por referência ao aluno, quero precisamente dizer isso. Não analisamos ainda aqui em que medida é que as professoras consideram que também há outros fatores, como a família ou o próprio trabalho da professora, pode contribuir para esse sucesso e para ser bom aluno. Portanto, a análise cinge-se aqui ao papel do aluno. A análise, então, das perspectivas das professoras sobre como se consegue ser bom aluno e ter sucesso e ser bom aluno, evidencia um conjunto de categorias com grande equivalência com as categorias que encontramos nas crianças, embora, como poderemos também ver, as ênfases vão ser aqui diferentes. As professoras também, e eu há bocadinho esqueci de salientar, mas as três turmas também tinham em comum o facto de terem professoras todas com o mesmo, sempre professoras, e com um número de anos de serviço igual. Todas elas tinham, no momento da entrevista, 20 anos de serviço, portanto há aqui um aspecto que é comum aos três contextos. Todas estas professoras salientam também a primeira dimensão do ofício do aluno, que tem a ver com a adequação à ordem escolar, da disciplina ao comportamento, mas mas dão muito menos ênfase, há muito menos referências do que nas crianças. As crianças destacam de forma global, a generalidade das crianças destaca sobretudo esses aspectos. As professoras destacam muito menos e também as suas referências são muito menos ricas do que são muito menos detalhadas, muito menos específicas do que acontece no caso das crianças.
é sobretudo em relação ao processo de aprendizagem que as professoras se referem, também destacando os modos de fazer o trabalho escolar pelas crianças, o ser trabalhador, o conseguir trabalhar sozinho, o conseguir acompanhar o ritmo, o querer estar envolvido e o querer destacar-se no trabalho escolar, também o atingir as aprendizagens e o possuir condições para a aprendizagem, nomeadamente aptidões que têm a ver com as capacidades, com maturidade, mas também com condições psicológicas. Portanto, também, o que também se salienta aqui é o facto das professoras, tal como as crianças, apresentarem diferenças em função dos contextos, que têm alguma correspondência também com o que já tínhamos visto em relação às crianças, mas não totalmente, e assim também muito rapidamente, porque me parece que já estou a ultrapassar provavelmente o tempo, a professora da URSS destaca-se principalmente pelas suas preocupações com a aquisição de conhecimentos e competências para atingir as metas. Portanto, o bom aluno é sobretudo aquele que corresponde a estas preocupações. No caso da turma da várzea, ou da professora da várzea, melhor dizendo, as preocupações combinam, há aqui uma combinação de preocupações com a integração e com a participação ou envolvimento, mas também isto decorre do facto desta turma ter aqui algumas peculiaridades relativas ao facto da professora só ter começado a ensinar esta turma no segundo ano e ela ter ainda ali um conjunto de regras básicas que ela sente que não trabalhou no primeiro ano e no segundo ano teve essa dificuldade e, portanto, tinha que estar ainda a apostar muito na questão relativa mais à ordem escolar. E, portanto, esta é a professora que se destaca um bocadinho mais por enfatizar este aspecto, mas também, ao mesmo tempo, destaca muito a necessidade do aluno ser empenhado, ter um envolvimento intrínseco no trabalho escolar. E, por fim, com a professora da Colina, onde se destaca bastante uma concepção baseada em déficits, não só a questão das capacidades, mas também, e este aspecto que eu agora vou referir ainda não foi aprofundado, mas porque vai ser algo de uma outra análise, a questão relativa ao contexto familiar, mas, por exemplo, aqui neste excerto, esse aspecto já surge quando a professora diz, eu acho que são alunos que até do meio em que há ali alunos com muitas capacidades, mas que ao mesmo tempo está a dizer, são alunos com mais capacidades e, portanto, há aqui uma concepção relativa ao sucesso escolar que está muito alicerçada na questão das capacidades e dos déficits individuais e sociofamiliares. Mas há também nas professoras alguns indícios da performatividade e surgem nos discursos, sobretudo da professora da URSS, a referência aos alunos serem competitivos, a referência aos quadros de honra e mesmo na professora da Colina também não deixa de estar presente alguma preocupação com a pressão que há para os resultados escolares. Pronto, isto teve que ser dito assim de uma forma muito já resumida. Para concluir,
o que nós então podemos retirar destes resultados, que ainda são bastante provisórios, ainda temos muitos dados para analisar, nomeadamente temos para analisar as práticas, a partir das observações da sala de aula, mas o que se constata destes resultados aqui, ou que se pode sistematizar destes resultados que eu apresentei, é, por um lado, o facto de um dado que também achamos não estávamos à espera, é o facto de, enquanto que os alunos salientam muito o processo de disciplinação, todo o conjunto de regras que têm que obedecer, para as professoras essa dimensão parece estar bastante naturalizada e as pessoas parecem não dar muito conta de como isso é um trabalho exigente, é um esforço da parte do aluno, e as professoras salientam muito mais aspectos que têm a ver com o processo de aprendizagem, conseguir fazer de forma autónoma e atingir os conhecimentos e as competências, e dar mostras de bons resultados. Sim, mesmo para finalizar, apesar de algumas diferenças, e há outros aspectos aqui, alguns desfasamentos também entre os discursos das professoras e dos alunos, que importa ainda aprofundar com outras análises, mas em todo o caso, quer nas professoras, quer nas crianças, encontramos as duas principais dimensões, a dimensão da ordem escolar, a dimensão da apropriação dos saberes, que são as duas dimensões essenciais do modelo de escola herdado da primeira modernidade e portanto, que mostram, não é, a persistência deste modelo na atualidade, mas também, ao mesmo tempo, há aqui alguns indícios de uma lógica da performatividade que é configurada de forma diferente nos três contextos analisados, com efeitos na construção das desigualdades escolares. E era isto que eu tinha para apresentar. Muito obrigada por assistirem. Agora, penso que poderão ter questões, não é? Muito obrigada, professora. Muito obrigada. E sem querer tomar muito tempo, para passarmos também para os colegas que queiram colocar alguma questão, mas dizer que eu gosto imenso do vosso projeto. Eu acho que é muito, muito interessante e muito rico esta confrontação entre os vários atores e realmente quando nós tivermos esta visão geral, não é? Eu acho que vamos ter aí resultados muito interessantes nesta questão, principalmente como é que se define o sucesso em cada um deles, em cada um dos atores, não é? E dentro de cada uma das personagens, até consoante o tipo principalmente de origens, e de características, como é que esse sucesso vai diferenciando, não é? E o que é que eles necessitam para chegar a esse sucesso. Mas se calhar, em vez de me ouvirem a mim, eu acho que é mais interessante que passar à sala, não é? À nossa sala virtual, que alguém queira, se alguém quiser colocar alguma questão à professora Ana. Nós começámos um bocadinho mais tarde, portanto, se calhar estendíamos um bocadinho o tempo, se for caso disso. Ninguém quer iniciar? Se calhar começava eu a colocar aqui só, não é bem uma questão, é mais uma inquietação, não é? Também muito do que eu estava aqui a dizer, se esta definição de sucesso, não é? Do que é necessário para se alcançar o sucesso, principalmente pela parte das professoras, não terá muito a ver também com a forma, não é? Nesta dimensão do aluno, do ensino estar muito mais centralizado no aluno, não é? Não será que isso também reflete a forma como as próprias professoras caracterizam os seus próprios alunos, não é? Consoante o público que têm à frente, será que essa noção do que é que eles necessitam para ter sucesso, ou desses indicadores que utilizam para o sucesso,
para medir o sucesso, não terá é muito essa vertente, não é? Consoante o tipo de alunos que têm presente, ou será que, das entrevistas que fizeram, será que a noção que ficou é que essa é uma noção objetiva, e no fundo quase com uma dimensão teórica construída pelo próprio professor e não tanto tendo atenção ao público que têm à frente. E não sei se percebi bem a pergunta. O que eu gostava, se vocês perceberam isso, a noção que tem, que as professoras definem ou que utilizam para medir o sucesso, será que é uma questão teórica, no fundo elas constroem como um modelo abstrato, o que é suposto alcançar, independentemente do tipo de alunos que têm à frente, não é? Ou se essa noção varia em função também, principalmente das características socioeconómicas e até do próprio potencial que o aluno terá, não é? Tendo diversos indicadores, alguns deles até, eu diria, têm outro tipo de necessidades educativas, não é? Ok. Posso responder? Acho que sim, sim. Bom, porque eu tinha pensado que a pergunta tinha a ver com os modelos pedagógicos e por isso é que estava na dúvida. Não, sim, sem dúvida. Aquilo que as professoras dizem é sempre tendo em conta o tipo de alunos que têm, não é? Isso condiciona completamente a forma como elas definem, e estas definições que surgem aqui, estas condições, estas concepções relativamente ao que é necessário para ser um bom aluno, não é? Estão variam muito com estes três contextos e refletem muito as características destes três contextos, não é? Nomeadamente no caso da turma, que é uma turma TAPE, é uma escola TAPE, portanto, que é um contexto socialmente desfavorecido, há aqui, de facto, muito um adequar a muitas, agora, também tendo em conta outros aspectos, a partes das entrevistas e também das próprias observações que eu posso não ter aqui apresentado, mas isso é uma constante ao longo do discurso desta professora, essa adequação ao tipo de alunos que ela tem, não é? Muitas vezes ela está descontente com as exigências que lhe são colocadas ao nível dos programas, ao nível da existência de provas, porque isso acaba por lhe trazer, obrigar a fazer também um trabalho que ela sente-se sempre que tem necessidade de ter mais tempo com aqueles alunos, não é? Ela precisava de ter mais tempo, ela queria ter muito mais tempo para trabalhar com os alunos e ela de facto lamenta repetidamente que tem que não pode trabalhar todo o tempo que ela queria trabalhar, porque depois tem que cumprir os programas para fazer as provas, não é? E, portanto, essa pressão dos resultados está aqui presente, ao mesmo tempo que as características do contexto também estão aqui presentes. Obrigada. Mas realmente, lá está, quando as condições de partida são muito diferentes, não é? Se calhar os outros meninos têm uma condição mais favorável, tudo o que são as regras, não é? Como da formatação, não é? Do modo de estar, que a professora estava a falar, isso talvez já seja um pouco interiorizado pelos alunos, também dos contextos que, até se calhar de terem uma pré com mais tempo, uma frequência de pré mais longa do que alguns meninos, e isso já trazem essa disciplina interiorizada e então já conseguem avançar, digamos assim, para outros passos que as condições menos favorecidas têm esse passo inicial para dar ainda, não é?
Sim, relativamente às questões do comportamento e da disciplina da interiorização da ordem escolar, não é aqui que isso salienta tanto, por acaso, não é? Nesta turma esse aspecto não surge, aliás são estas crianças que menos se referem, não é? A esse aspecto, quer da parte da professora, quer da parte das crianças. Destaca-se aqui muito como condição para ser bom aluno a questão dos dotes naturais, é esse precisamente, não só aqui, mas a questão da ordem escolar surge mais referida nos outros contextos. Depois há aqui alguns desfazamentos entre os alunos e as professoras, o que pode estar associado ao facto também de nós estamos a analisar a primeira entrevista às crianças, que ocorre no terceiro ano, e a primeira entrevista às professoras ocorre no segundo, e portanto há aqui, como eu disse, havia alguns aspectos ainda a aprofundar no futuro, na análise do resto do material. Mas, em todo caso, não é aqui, as questões da ordem escolar não são aqui muito salientadas por esta professora, mas sobretudo esta dificuldade que ela tem de não ter todo o tempo e que precisava para desenvolver o trabalho com eles, porque há exigências externas. Obrigada. Passo à sala. Alguém quer colocar alguma questão? Não? Bom, assim cumprimos efetivamente o horário de acabarmos. Nós começámos uns minutinhos depois da 1 e acabámos depois da 1. Eu gostava muito, ou espero, quando a professora terminar, realmente a questão dos pais eu acho que vai ser muito interessante, vocês que já não é, já recolheram o material, essa questão eu acho que vai ser muito interessante para enriquecer mais ainda os discursos que têm das crianças e dos professores, e principalmente a prática, não é? Vocês estavam em sala de aula, certo? Sim, sim, fizemos a observação sempre em sala de aula, sentadas entre as crianças, naquelas cadeirinhas de pequena dimensão em que as crianças se sentam, e foi de facto muito interessante, foi uma experiência, para mim foi uma experiência inovadora, fazer esta recolha de dados desta forma. E também, inclusivamente, acompanhámos as crianças no recreio e foi, de facto, um trabalho muito de pesquisa intensiva, de pesquisa de terreno. Também assistimos a reuniões com pais. Portanto, nós temos, de facto, mesmo muito material, mas este é um projeto sem financiamento, realizado, por isso, ainda com muita coisa por fazer, não é? Sim, sim, e é muito rico, muito interessante. Mas já por curiosidade, as crianças de alguma forma sentiram que era um elemento externo ali e elas... Não, é muito interessante, porque as crianças, com muita facilidade, com muita rapidez, nós conseguimos conquistá-las, conquistar a confiança delas, não é? E elas, embora olhassem muitas vezes para nós como professoras, porque talvez também tenhamos sido assim apresentadas pelas suas professoras, mas elas tinham ali, nós tínhamos ali um estatuto mais duplo, não é? E, portanto, no recreio elas, eu posso sobretudo falar também, mas isso acho que aconteceu um pouco com todas, elas, lembro-me que me queriam mostrar, levavam-me e eu praticamente ficava à disposição delas, e elas queriam mostrar os cantos e os recantos e as brincadeiras que elas criavam,
E, portanto, é isto que tem de interessante também, de vantajoso esse tipo de pesquisa, é que aquilo que é dito depois é dito a partir já da conquista da confiança de quem participa na investigação. Nós não éramos de forma nenhuma já pessoas estranhas para elas. Criou-se um laço afetivo mesmo, não é? Criou-se um laço afetivo entre nós e as crianças que, de facto, depois também facilitou a investigação. Mas temos, de facto, tenho também noção de que as entrevistas às famílias vão introduzir aqui elementos interessantes na medida em que há aspectos nas entrevistas às crianças, nomeadamente as crianças da várzea, que enumeram ali um conjunto de condições que, pelo menos na primeira entrevista às professoras, não há ali um completo eco, não é? As crianças referem muito mais, parecem estar muito mais, refletirem muito mais uma lógica da performatividade e da competição do que a própria professora, e portanto a fazer também aqui o confronto, não só depois com as entrevistas posteriores à professora, mas sobretudo com as famílias, pode ser aqui um dado muito interessante. Sim, sim, sem dúvida. Eu acharia que sim, sim. Muito, muito interessante mesmo. E daqui a algum tempo era continuar o estudo para os outros ciclos. Era muito... Também já pensámos nisso, mas não. Pensámos acompanhar as crianças nos ciclos seguintes, mas de facto depois de passar 3 anos a recolher dados, é preciso analisá-los. E acabámos por não prosseguir nessa etapa. Agora temos provas da função, portanto temos outras pressões sempre em todos os ciclos. Bom, então, se calhar, Marina, diz-me da hora. Vamos encerrar? Se volto a perguntar se alguém da sala quer colocar alguma questão à professora. Está tudo caladinho. Bom, professora Ana, então resta-nos agradecer-lhe muito por estar cá, é sempre um gosto ouvi-la e já sabe que eu tenho um especial gosto pelo vosso projeto e também pelo esforço que fazem, porque não é, quer dizer, não é um projeto a tempo inteiro, não é? Acredito que seja um esforço extra e muito interessante. Portanto, aguardamos o final da análise também do resto dos discursos. E encerramos então este ciclo, este 6º ciclo dos seminários permanentes de investigação do SICS Nova, talvez com uma promessa que possivelmente continuarão, penso eu, vamos no próximo ano letivo, e agradecer a todos os presentes e os que futuramente irão ouvir esta gravação, que estará disponível no site, no YouTube, desculpem, no canal do SICS Nova. E mais uma vez obrigada, professora, por estar connosco e até breve a todos. Muito obrigada também. Obrigada, boa tarde.